Tem alguém animado aí hoje? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Ele continua bom. Ele vai permanecer sendo bom. Independente da nossa maldade, independente da nossa iniquidade. Ele é do caráter de Deus, a bondade dele. E eu quero neste momento, em nome de Jesus, pedir que você feche os seus olhos e que junto comigo você ore para que nós juntos possamos estar atento à voz do Senhor nessa noite, tudo que Ele preparou para nós. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui essa noite. Uma noite fria, uma noite de quarta-feira, tão especial, porque nos céus o Senhor marcou essa data. E dos céus o Senhor tem uma mensagem, uma ministração a trazer ao nosso coração hoje. Então, Senhor, eu quero te pedir de todo o meu coração, que o entendimento dos meus irmãos, o nosso entendimento esteja, Senhor, aberto. Nosso coração esteja como uma terra fértil neste momento, para receber da Tua palavra, para receber daquilo que vem do céu para cada um aqui. No nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos aqueça hoje, com a palavra viva que sai do Teu trono, Senhor. Nos encha de ousadia, de coragem, de intrepidez, de ânimo, de fé, para permanecermos, ó Deus, em Ti, até que Jesus volte. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nos visitando nessa noite, com uma graça poderosa, em nome de Jesus. É que eu oro e agradeço, amém? Glória a Deus. Não sei se todos me conhecem, meu nome é Renan. Sou casado com a Juliana, minha esposa está aqui na frente. A minha filha, eu acho que já foi para o Kids, tem 10 anos, a Helena. Então quero dizer, sejam todos bem-vindos a este culto. Você que está em casa nos acompanhando, que Deus também te abençoe e te guarde. E que em breve você possa estar aqui conosco também presencialmente. Você faz falta, viu? Nós queremos você aqui, na comunhão. Amém? Glória a Deus. Amados, essa semana eu recebi um convite de vir trazer uma palavra aqui para vocês. E nós somos pastores aqui da igreja, nós sabemos que em algum momento vamos ser chamados para ministrar uma palavra. E eu quero confessar para vocês que desde a minha última ministração que eu preguei aqui, a gente sai daqui já pensando, qual é a próxima palavra que eu vou trazer? O que nós vamos trazer da parte de Deus para a igreja? O que vai edificar a igreja? Irmãos, eu quero falar para vocês, muitas boas ideias vieram, eu tinha muitas boas sugestões. Eu falei para Deus, no mínimo aí umas 5 ideias boas. Falava, Deus, eu tenho umas ideias legais, o Senhor já compartilhou algumas coisas comigo, eu queria trazer vários assuntos aqui. E eu quero confessar para você que cheguei hoje de manhã e eu fiquei buscando, Senhor, eu não sinto no meu espírito que o que eu tenho pensado ou preparado é para este momento. Eu creio que veio de Deus, mas muitas coisas que são de Deus, na hora errada, nós podemos interromper algo do Senhor. E eu falei, Senhor, o que o Senhor tem hoje, especificamente? E sabe, queridos, era 10 horas da manhã hoje, eu precisei entrar no meu quarto, fechar a porta, como diz uma grande orientação do Senhor Jesus para nós, fala assim, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. E eu fiquei buscando o Senhor,
quero dizer para vocês que eu orei, eu estive ali na presença de Deus, foi um momento muito incrível, muito lindo. Só que não veio nenhuma mensagem. E uma coisa, eu me lembro de ter falado com Deus nessa oração. Eu disse assim a Deus: Senhor, eu faço diversas atividades, diversos serviços, que eu não dependo, entenda, tá? Não dependo do Espírito Santo para fazer, né? Você não precisa ficar consultando o Senhor para lavar um banheiro de casa, precisa. Você precisa ficar consultando o Senhor para fazer a comida? Não. Então assim, eu estou explicando para vocês que eu falei para Deus que muitas atividades que eu realizo, eu não clamo, eu não busco, mas eu falei: Senhor, nessa questão do levar a palavra, não depende de mim, não depende do meu conhecimento, não depende da minha eloquência, dos meus estudos, não depende da minha posição. Se o Senhor não falar, ai de nós. Se o Senhor não liberar do céu, o que vai ser de nós, irmãos? Eu falei: Senhor, o Senhor me colocou justamente no lugar onde eu dependo totalmente e exclusivamente do Senhor. Que bom, né? É muito bom quando Deus nos coloca nesse lugar. E eu vou falar para vocês, irmãos, vocês estão sentindo frio aí, né? Você não sabe o frio que eu estava sentindo porque enquanto Deus não revela, quando Deus não mostra, você fica muito preocupado. E aí, como vai ser? E aí, como que vai ser se o Senhor não falar? E eu quero dizer para vocês que eu encerrei aquele momento de oração, saí do meu quarto, e Deus não falou comigo na oração, mas na hora que eu sentei de frente com a Bíblia, o Senhor me fez abrir uma passagem, e começou a trazer para mim muitas coisas, que eu quero compartilhar com você hoje. Então prepara seu coração, porque eu creio que o Senhor trouxe você hoje aqui. Eu creio que Deus preparou hoje este momento, esse dia, porque Ele quer falar algo exclusivamente hoje com você. Se você abrir o seu coração, se você pedir: Espírito Santo, eu quero entender a sua mensagem, Ele falará com você, como Ele falou comigo. Glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje, se é que eu posso colocar um tema, é The End. Quem aqui já assistiu um filme ou um desenho animado e ao final desse filme apareceu essa frase: The End? Eu não sei se é assim que fala em inglês, The End, The End. Mas o que significa isso? Fim, encerrou, acabou. Eu acho interessante que nos filmes da Marvel, na hora que acaba o filme, você pode continuar mais um pouquinho, que ainda tem mais coisa para o final. É ou não é? Eles pegaram essa deixa assim de curiosidade. Vai ter uma continuação, vai ter alguma coisa depois. Não sei se você já foi no cinema e estava assistindo o filme, e daqui a pouco assim, acabou tudo. Porém não apareceu The End. Só apareceu umas letrinhas subindo, uns nomes, e daqui a pouco você fala assim: ó, espera um pouquinho, porque geralmente tem alguma cena no final que nós vamos esperar mais um pouquinho. E aí geralmente a gente espera e aparece lá uma cena que antecipa um próximo filme, um outro momento. Mas eu tenho certeza que você já leu algum livro, que você já assistiu um filme e ficou esperando. Não sei se você já pegou um livro, eu já peguei livro assim, que eu não vi a hora de chegar no The End, no fim. Eu queria que chegasse o fim logo daquele livro. Tem livro que, vocês vão concordar comigo,
ele até tem um assunto, um tema muito interessante, mas chega num momento dele que parece que é um embramation, não está chegando em lugar nenhum, e você fala, meu Deus, não vejo a hora de acabar esse livro. Muitas coisas, nós queremos ver o fim daquilo. É normal. Olha só, algumas situações que nós procuramos ver logo o fim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O fim da TPM, né? Quem é casado não vê a hora de acabar a TPM, não é verdade? Fica naquela expectativa, quando vai ser o fim desse momento? O fim do mês, tem pessoas que esperam ansiosamente o final do mês, porque está chegando logo o pagamento, né? Vamos encerrar logo o mês, chegar o pagamento. Nós esperamos o fim do trabalho daquele dia. Às vezes você está num cansaço tão extremo, você não vê a hora de chegar ao fim. O fim de uma viagem. Eu não sei se você já foi viajar para longe, e você está ou num ônibus ou num avião, você não vê a hora de chegar no destino. Fala, quando vai ser o fim dessa viagem? Já cansei, meus pés já incharam, não tem mais condição. Então você não vê a hora de acabar o fim daquela viagem. Ou o fim do jogo, né? Eu não sei aqui, o seu time do coração, quando o seu time está perdendo de lavada, sabe, tá feia a coisa. Eu lembro do jogo do Brasil, né, contra a Alemanha, 7-1, a gente não via a hora de acabar, né, aparece, apita logo o juiz, senão vai fazer mais, vai ficar mais feio para nós. Não sei quem estava aqui nessa época assistindo, meu Deus, eu não via a hora de acabar aquilo. Eu falei, não vai acabar esse jogo não? Daqui a pouco vai ser 17-1, né? Outra situação, o fim das apurações nas eleições, né? Aquela expectativa já votei, agora como que vai ser? Quem que ganhou? A gente fica nessa expectativa, a gente não vê a hora do fim. O fim do boleto, das parcelas, glória a Deus, não vejo a hora, né? Você parcela em 10 vezes, chega a terceira parcela e fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu precisava muito que encerrasse o prazo. Inclusive hoje eu paguei uma última parcela, eu fiquei feliz da vida, falei, uau, a mesa lá de casa, paguei parceladinho, falei, glória a Deus, a última parcela é maravilhosa, a última parcela, gente, fica aliviado. Não faça planos, tá? Calma, Ju. O fim de uma enfermidade, de uma doença, meu Deus do céu, uma gripe, um resfriado, você fala, não vejo a hora de encerrar isso, de acabar. O fim de um tratamento médico. Tem pessoas passando neste momento, nesses dias, por etapas de tratamento, não vê a hora de encerrar esse momento. Tem pessoas que não vê a hora de chegar ao fim de semana, ou o fim da gestação. Não sei aqui, quem já passou por esse momento, os últimos momentos de uma gestação, a mulher ela já não tem mais lugar, ela já não sabe mais aonde se deita, se fica sentada, se fica de pé, ela não tem mais lugar, não vê a hora de chegar o momento do parto. Porque o fim, ele fala de expectativas, de um resultado. Eu trouxe aqui para nós hoje um sentido, um significado do dicionário. Fim, em português, pode ter vários significados, depende do contexto. De modo geral, indica o término, conclusão, ou final de algo, né? E existem situações que parecem ser o fim para nós. Eu já passei por situações que eu achei assim, não vai, acabou, já era. Tem momentos que parece que é o fim, que já não tem mais saída, não tem mais sentido algum. Eu não sei se alguém aqui já viveu essa situação, já passou por algo e falou assim, acabou. É o fim. Nós temos esses sentimentos, esses momentos na nossa vida. E esses momentos geralmente traz para nós sentimentos de medo e derrota. Eu quero ler com vocês
uma passagem, que, igual eu falei aqui no começo, é a passagem que chamou a atenção para a mensagem de hoje. Mas eu não podia deixar de trazer essa introdução, para que vocês se sintonizassem. Nós vamos falar sobre essa palavra, o fim, the end, acabou, ponto final, término de um tempo, de um ciclo. Eu queria que você entendesse isso. E nós vamos ler, eu queria que você trouxe sua Bíblia, ou tem ela no seu celular? Abre em Mateus, capítulo 22. 26 eu acho, viu, irmãos? Espera aí, eu escrevi 22 aqui, mas eu creio que é 26, espera aí. Mateus capítulo 26, irmãos, perdão, tá? Não é 22, é 26. Ok? Mateus capítulo 26, nós vamos no versículo 57. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo essa leitura. Aqueles que prenderam a Jesus, e os que prenderam Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro, presta atenção, irmãos, e Pedro o seguiu de longe. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Pedro seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados. Para o quê? Para ver o fim. Eu não sei se a sua versão está escrito isso, mas eu achei muito interessante que Pedro seguia Jesus de longe. Esse momento Jesus havia sido preso, levado até o sumo sacerdote para ser julgado. E lá naquele lugar, Pedro, ele seguia Jesus de longe, porque Pedro não queria se comprometer. Pedro estava assustado, estava com medo. Talvez ele seria o próximo a ser julgado. Ele era um dos principais discípulos que acompanhava o mestre. Mas Pedro, ele, nesse contexto, acompanhava Jesus de longe. Interessante que durante a jornada toda de Jesus, ele acompanhou de perto. Mas nesse momento, preso, né, Jesus levado prisioneiro, Pedro acompanha Jesus, e eu acho que essa última frase, essas últimas palavras do versículo 58, ele me saltou aos olhos. Ele disse assim, por que ele fez isso? Para ver o fim. Pedro queria ver o fim. Muitos de nós queremos ver o fim das coisas, assim como Pedro. Nós queremos ver o fim de tantas coisas, irmãos. Mas olha só, talvez o que motivava Pedro a estar ali com Jesus era a curiosidade. Como vai ser a reação do Messias? Como vai ser daqui para frente? Será que ele vai se manifestar como Messias, o libertador agora? Será que ele vai sair ileso disso tudo? Como vai ser daqui para frente? Pedro estava curioso. Como isso vai acabar? Ou quando isso vai acabar? O que será depois disso? Porque muitos de nós temos essa curiosidade. E depois do ponto final? E depois do the end? Como é depois disso? Como é depois do fim? Pedro estava curioso, Pedro estava interessado em saber. Eu quero ver o fim disso. Onde vai dar isso? Como isso acaba? Esse contexto, ele mostra para nós um pouquinho mais sobre Pedro, né? Então, pode passar o próximo slide, por favor. Eu quero falar também sobre uma outra palavra
que vai entrar nesse contexto todo que nós estamos falando. Essa palavra é selá. Vocês já ouviram esse termo na Bíblia? Selá. Olha só. Abra sua Bíblia no Salmo 3, por favor. Salmo capítulo 3. Salmo do capítulo 3. Você, na verdade, pode abrir em vários salmos aí, mas o Salmo capítulo 3, quando eu estava buscando essa referência, eu vi que no versículo 2, no versículo 4 e no verso 8, que é o último versículo, tem essa palavra. Olha só, selá. Diz assim o verso 2: muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Selá. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Você já tinha reparado esse termo? Esse é um termo que é muitas vezes interpretado como um convite para nós. É um convite de fazermos uma pausa e refletir sobre o que acabou de ler. Não sei se você sabe, mas os salmos são canções. Então, em muitas traduções, em muitas versões da Bíblia, essa palavra selá, ele significa intervalo, ele significa que existe uma pausa, ou da música, ou do cantor, ou então de uma transição, como se houvesse uma mudança de tom neste momento. Selá. Então, muitos salmos e até no livro de Abacuque você vai ver esse termo escrito, selá. Não é o fim, é uma pausa. Às vezes nós estamos entendendo algumas coisas como fim. Como Pedro, eu quero ver o fim, eu estou aqui para ver o fim. E às vezes Deus está falando assim, não é um fim, é uma pausa. É diferente para nós. Selá. Quando você lê os Salmos, você vai entender. É um momento de refletir. Selá, ele tem esse significado, esse sentido. Calma. Você está lendo muito rápido. Você está passando, folhando. Não dá para você cantar essa música nessa velocidade. Calma, pause. Nós confundimos muitas vezes. Nós achamos que é o fim quando é uma pausa. Por isso, esse termo, ele vem muito forte nos Salmos. Ele quer trazer um sentido para nós. Mas rapidamente, passando por isso, pela selá, nós vamos falar um pouquinho sobre João. Porque esse personagem, nós falamos de Pedro, sobre o fim que ele esperava ver. Nós falamos da pausa, a selá. E agora nós vamos falar um pouco sobre João. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O Senhor diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo 11, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro
e envia as 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Olha só, eu queria que você também abrisse sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 6. Está aí pertinho, hein? Olha o que diz: disse-me ainda, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. E Apocalipse 22, para nós encerrarmos essa parte da leitura. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Jesus dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Amém? Nós lemos esses versículos. Agora eu quero conectar algo ao seu coração. Observe isso. O primeiro personagem que eu trouxe aqui, Pedro, o apóstolo Pedro. Ouvindo o que estava acontecendo, um homem buscando ver o fim daquilo que estava acontecendo. Ele viu o fim? Não viu. Ele não viu o fim. Mas João, ele viu. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Aonde estão os nossos olhos? Porque Pedro, até então, buscando ver o fim, não conseguiu ver. E Pedro, no contexto que ele estava, Pedro estava livre. Pedro, ele podia ir e vir livremente, ele não estava acorrentado, aprisionado, ele não estava afligido em nada, do sentido de alguém o prendê-lo, alguém tirar a sua liberdade. Pedro não estava preso como Jesus. E ele buscando ver, por qualquer que seja o motivo, ele buscava ver o fim. Eu quero ver o fim. Ele não conseguiu ver. Mas João, no contexto que ele escreve Apocalipse, ele está numa ilha chamada Patmos. João, ele está preso. João, neste lugar, em Patmos, ele não tem liberdade de ir e vir. Ele está aprisionado. João, ele não consegue ir para onde ele quer. Mas o relacionamento que ele tem com Jesus o fez ver o fim. Sabe por quê? Jesus é o fim de todas as coisas. Jesus é realmente o alfa, que é o princípio, e ele é o fim. E nós lemos aqui Apocalipse 1, lemos Apocalipse 21, lemos Apocalipse 22, Jesus enfaticamente, ele fala para nós: eu sou o alfa e o ômega, sou eu. Onde que você está buscando esse fim? Às vezes você está numa situação buscando que encerre aquele momento, que se encerre aquela circunstância, que encerre as situações. Você quer ver o fim, você procura o fim do sofrimento, o fim daquele tratamento. Mas se você continuar olhando como Pedro, olhando a circunstância, olhando o que vai ser, buscando entender a situação e não buscar a colocar seus olhos no Senhor Jesus, porque Ele é realmente o alfa e o ômega. Eu acho interessante que quando Jesus se revela para João, naquela ilha, João ele é arrebatado naquele lugar. Você entende que
quando você busca o Senhor, os seus olhos estão em Jesus, não tem circunstâncias, não existe prisão, não existe lugar geográfico, não existe momentos que não seja favorável para que o Senhor se manifeste. Ele não está limitado a isso, ele leva João em espírito para onde ele quer. Ele vai e visita o terceiro céu, como diz na palavra. Ele vai e os olhos dele se abrem e é lindo que Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, João. Eu vim aqui revelar, eu sou o começo de todas as coisas, eu sou o fim de todas as coisas. Espere em mim o fim. Espere, eu sou o fim. Não busque o fim. Busque a mim. Porque eu sou o que você procura. Nós estamos procurando no lugar errado. As respostas que nós queremos não estão nas circunstâncias da nossa vida. Não está no nosso colega do lado. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Enquanto nossos olhos não estiverem em Jesus, não há revelação. Nós vamos ficar procurando o fim no lugar errado. Porque nós estamos vendo aqui 2 discípulos, Pedro e João. Os 2 viram milagres, irmãos, milagres. Cegos vindo a ver pela primeira vez, enxergando. Paralíticos andando. Eles viram pães sendo multiplicado. Eles viram verdadeiros milagres. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram mortos ressuscitando. Esses 2 homens presenciaram tudo isso. Manifestações poderosas do Senhor. Porque Jesus realmente é poderoso. E sabe, ainda que eles possam ter visto tudo isso, demônios sendo expulsos, pescas milagrosas, surdos ouvindo pela primeira vez, mas é diferente a reação de um e de outro. Aqui Pedro, neste momento, ele queria ver o fim, onde tudo aquilo ia levar. Qual era o destino deles, de Jesus, da história. Mas ele não foi lá para ver Jesus. Quando ele vai até lá, a intenção dele não é ver Jesus. Eu não sei o que trouxe você aqui essa noite. Eu queria que você pensasse agora. O que você veio ver hoje aqui? Um louvor maravilhoso, uma boa pregação, um irmão que você ama. O que você veio ver aqui hoje? Se você veio com o olhar errado, provavelmente não faz sentido algum, não terá revelação alguma. É tempo de nós mudarmos o nosso olhar. Nós precisamos começar a enxergar Jesus. Ele é quem eu devo ver, é Ele que eu devo perseguir, é Ele que eu devo ir em direção. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso ver Jesus. Senão nós vamos ver tudo, menos a quem realmente importa, quem realmente vai trazer respostas, soluções, vida abundante para nós. João, ele viu Jesus. Por isso, ele viu o fim de todas as coisas. Os seus olhos foram abertos. Queria pedir que o Ministério de Louvor pode subir aqui, por favor. Um homem livre não conseguiu ver o fim, mas um homem preso enxergou. Foi lhe revelado. Um homem aprisionado
foi revelado Jesus. João, eu sou o fim. Não se preocupe com a sua dor, com a sua privação, com o seu sofrimento, com as suas renúncias, com as suas aflições, com as suas angústias. Eu sou o fim. Aquieta sua alma, espere em mim. Eu acho maravilhoso que quando nós aqui, os brasileiros, quando vê escrito Apocalipse, você já arrepia, né? A gente arrepia, a espinha vem assim, meu Deus, Apocalipse. Sabe por quê? Apocalipse para muitos de nós aqui significa fim. Eu quero falar para você, Apocalipse significa revelação. O Senhor está nos chamando para enxergar as revelações dEle. Ele é o princípio e o fim. Não se preocupe, o que você está enxergando como é o fim, Ele está falando, selá, pausa, reflete, calma, não é o fim, eu sou o fim. Selá, é uma pausa apenas. E às vezes essa pausa, ela tem um prazo longo, ela tem um tempo indeterminado. Cada música, cada ritmo tem uma pausa diferente. Eu não sei em qual ritmo você está vivendo hoje, mas o Senhor está falando, é um selá na sua vida. É um selá. Enquanto você olhar para o Apocalipse como fim, não entenderá a revelação dele. Jesus é o alfa, Ele é o ômega. Esse é o momento de selar, calma, medite, reflita. Olha só, selar não significa parar. Pausa é diferente de parar. Você consegue entender isso em espírito? Talvez o tempo que você vive hoje, você diz assim, eu parei. O Senhor está falando assim, você não parou, você está pausado. É uma pausa, é um tempo de refletir, de meditar no que o Senhor está fazendo. É compreender o momento e confiar nele, pois só nele está o fim de todas as coisas. Não se desespere, nem fique aflito. Pedro viu Jesus sendo julgado, condenado à morte. Ele viu Jesus sendo crucificado e sepultado. Parecia o fim, irmãos. Era só uma pausa de 3 dias. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Era só um selar. Calma, eu ainda estou na canção, eu ainda estou escrevendo, eu não parei, eu estou no tempo certo. O que parecia ser o fim, mas era apenas Jesus, é apenas Jesus que pode determinar isso. Eu quero dizer para você, alguém falou para você que é o fim? Irmãos, só Jesus pode determinar isso, porque Ele é o fim. Você está entendendo? Parece assim, vou morrer, acabou. Ele falou assim, quem está falando? Quem está dizendo isso? É o alfa? É o ômega? Ou são as circunstâncias? São as pessoas? Quem está dizendo que é o fim? Quem? Sendo que eu sou. Ele diz, eu sou. Não tem poderes, não tem autoridades deste mundo, não tem limitações físicas, não tem circunstâncias, irmãos. Como diz na palavra do Senhor,
Quem poderá nos separar do seu amor? Será tribulação? Será espada? Será fome? Será nudez? Será o perigo? Nada, irmãos, poderá nos separar do seu amor, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É tempo de você entender. É Ele quem determina. Ele é o the end. Agora sim acabou. É Ele. Enquanto Ele não disser, irmãos, enquanto Ele não for, calma, espera. Diga uma frase agora no seu coração. Selá. É um tempo, é uma pausa. Oh meu Deus. João estava de certo. É certo que ele estava preso, irmãos. Mas é esse homem nessa situação que realmente viu o fim. Ele realmente, seus olhos espirituais estavam abertos. O seu relacionamento com Jesus lhe mostrará o tempo e a realidade e a sua vitória. Eu escrevi 3 frases aqui. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. A primeira frase: Pátimos, a ilha da prisão. Pátimos, a ilha da condenação. Pátimos, a ilha da privação. Pátimos, a ilha de aflição. Pega essa frase agora no seu coração. Pátimos não travará a sua vida. Pátimos não determinará. Pátimos é circunstancial, temporário, momentâneo. Existe um fim, existe uma resposta de Deus para você. E o Senhor trouxe você aqui hoje para falar: é só uma ilha, mas eu te levo a lugares, eu te levo em espírito essa noite, para você saber que eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Feche os seus olhos, confia no Senhor, descansa seu coração no Senhor.